Então, você pode olhar aqui, você pode olhar a tabela periódica te dá uma série de informações a respeito dos elementos químicos. Então, como eu estava falando, lembrem que esses azuizinhos aqui são os metais de transição, esses verdinhos são os metais de pós-transição, esse verde escuro aqui são os semimetais, eles têm propriedades intermediárias entre os metais e os ametais, e esses amarelinhos aqui são os ametais. O vermelhinho é o gás nobre. Esse rosinha aqui são os metais alcalinos e o azulzinho é o metal alcalino terroso. Tá bom? É muito importante que você lembre daquela definição de sal e substância molecular. Você tem um sal toda vez que você tiver um não metal ligado com metal, né? Isso inclui o alumínio, o galho, o índio, o talho, o chumbo. Tá? Então, o cloreto de chumbo é um sal iônico. Cloreto de mercúrio 1 é um sal iônico. Cloreto de sódio é um sal iônico. Tricloreto de fósforo, deixa eu ver, o fósforo é não metal, o cloro é não metal, então é uma substância molecular. Você imagina que as principais substâncias moleculares que existem são as substâncias moleculares que envolvem carbono, a parte de química orgânica, né? Você imagina que todas as substâncias que são estudadas na química orgânica são substâncias moleculares. Então, são sempre substâncias que têm carbono e hidrogênio, são dois não metais, carbono e hidrogênio. E dos principais metais que estão ligados, não metais que estão ligados com carbono, você tem os halogênios, né? Por exemplo, flúor, cloro, né? Toda a classe dos pesticidas são ligação carbono-cloro. E você tem também o enxofre e o nitrogênio. É muito comum você ter substâncias orgânicas que têm nitrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo, né? Algumas substâncias que são feitas pelo homem, como os pesticidas, eles geralmente têm ligações com carbono e principalmente cloro, tá? Então até para a parte de nomenclatura, que a gente vai ver daqui para frente, é importante que você lembre da definição de substância iônica e substância molecular. Lembra que uma substância iônica é quando você tem um metal ligado com um não metal. Uma substância molecular é quando você tem não metal ligado com não metal. Os não metais, eles estão ligados aqui, eles estão descritos aqui em amarelinho, tá? Então, toda vez que você vê alguma desses elementos químicos aqui que estão amarelinho na tabela periódica, você imagina que é um não metal. Esse daí não tem erro. E também lembrando vocês da parte de nomenclatura, por exemplo, então toda vez que você vê um óxido, por exemplo, o óxido de manganês, o manganês ele pode ser o óxido de manganês 2 ou óxido de manganês 4, tá? Então não fala monóxido de manganês e dióxido de manganês. Não fala monóxido de chumbo e dióxido de chumbo. Fala óxido de manganês 2, óxido de manganês 4. Óxido de chumbo 2, óxido de chumbo 4. Quando você estiver falando de um óxido de não metal, como o enxofre, por exemplo, aí você vai falar dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, tá bom? Então, tá, hoje é a aula da tabela periódica. Se você clicar aqui nessa aba, você vai poder ver os elementos da tabela periódica de acordo só com a propriedade que você quer. Então, a gente vai clicar em configuração eletrônica. Então, se você clicar em configuração eletrônica, você vai observar a distribuição eletrônica de cada um dos elétrons na tabela periódica. Então, eu falo que no ensino médio, professor de química, pelo menos quando eu fiz o meu ensino médio, eu tive uma professora de química que fez no lugar da prova, ela fez um trabalho, aí nesse trabalho ela pedia para a gente fazer a distribuição eletrônica de todos os elementos da tabela periódica. Então a gente ia o hidrogênio 1s1, o hélio 1s2, o lítio 2s1. Então assim, você imagina que quando você chega no final de um período da tabela periódica, ou linha, por exemplo, eu cheguei aqui no hélio.
Então, quando eu for representar o lítio, que tem número atômico 3, eu posso dizer que os elétrons na camada mais externa dele são 2s1, ficando o hélio para trás. Então, representa a distribuição eletrônica do lítio como? Eu falo que os elétrons que estão no caroço do átomo de lítio são igual aos do hélio, aí vem 2s1, 2s2. Aí chega no boro, eu tenho a distribuição eletrônica do hélio, 2s2, 2p1. O carbono, 2s2, 2p2. O nitrogênio, 2s2, 2p3. Até chegar no neônio, né? Aí, quando eu for fazer a distribuição eletrônica do sódio, eu vou falar que o sódio tem o caroço, os elétrons que estão no átomo de sódio, que ele não pode compartilhar, né? Você imagina que são os elétrons que estão no caroço do átomo, ele não pode compartilhar esses elétrons. Eu vou falar então que o sódio tem a configuração eletrônica do neônio e 3s1. Então, basicamente, o que você precisa para entender as propriedades dos elementos químicos, é entender a distribuição eletrônica deles. Então, você imagina que a tabela periódica, os elementos estão distribuídos na tabela periódica de acordo com a distribuição eletrônica deles. Então, assim, se eu falar para você um elemento químico, para você saber quantos elétrons ele tem na camada mais externa, você precisa saber a distribuição eletrônica dele ou simplesmente saber a posição dele na tabela periódica. Então, lembra que lá no comecinho do curso eu apresentei para vocês a tabela periódica? Eu falei que os elementos que estão em vermelho e verde são o grupo principal. Tá? Então você fala que aqui é a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Família 7A, a família dos halogênios. A família 8A, a família dos gases nobres. E aqui essas outras famílias, geralmente a gente chama de acordo com o primeiro elemento. Então a família 4A o pessoal conhece também como família do carbono. A família 5A, o livro didático, né, os professores, eles falam que é a família do nitrogênio. A família 6A, eles falam que é a família do oxigênio, a família dos calcogênios, né? Então, se você for observar, você imagina por que é família 1A e 2A, por que os metais alcalinos é a família 1A e por que os metais alcalinos terrosos é a família 2A. Você imagina que os metais alcalinos, eles têm só um elétron na camada mais externa. Quantos metais alcalinos terrosos têm 2 elétrons na camada mais externa? Né? Então, você imagina que um gás nobre, ele tem 8 elétrons na camada mais externa. Então, você imagina que um elemento químico ele vai ter o estado de a configuração eletrônica mais estável. Ele vai ter a configuração eletrônica mais estável quando ele tiver a configuração de um gás nobre. Então, você imagina que o lítio ele tem 3 elétrons. Se ele perde um elétron, ele adquire a configuração eletrônica do hélio, que é um gás nobre. O berílio, ele tem 2 elétrons na camada mais externa. Se ele perder 2 elétrons, ele adquire a configuração eletrônica de um gás nobre. E o mesmo vale para todos os elementos da família. Se o sódio perde um elétron, ele adquire a configuração eletrônica do neônio. Se o potássio perde um elétron, ele vai adquirir a configuração eletrônica do argônio. Se o rúdibio perde um elétron, ele vai ficar com a configuração eletrônica do criptônio. E assim sucessivamente. Então você pode imaginar que aqui é a família 1A, por quê? Porque todos os elementos que estão na família 1A têm um elétron na camada mais externa. Na natureza, você só encontra os metais alcalinos como cátions monovalentes. Um exemplo disso é a água do mar, né? Cloreto de sódio. O principal sal é o sódio. Você imagina que todo o transporte de cátions e de ânions, né? Até de um ponto de vista médico, né? Fala que quando a gente está pensando, o fato da gente pensar do ponto de vista biológico, né? Nosso cérebro, quando ele está funcionando, você vê que os transportes de cátions e de ânions mudam, né?
Então, praticamente todos os transportes de cátion e de ânion que tem no organismo humano, né, não só no organismo humano, qualquer organismo animal, ele depende muito dos transportes, né, dos íons sódio e potássio, né. Então a gente chega na família 2A, é a mesma coisa, você pode ver que todos os elementos da família 2A, eles têm a configuração de gás nobre mais 2s2, 2 elétrons na camada mais externa, né. Então você imagina que se eles perderem esses 2 elétrons, eles vão adquirir configuração de gás nobre. Então por que que eles são colocados na família 2A? Porque eles têm 2 elétrons na camada mais externa. Da mesma forma, na natureza, você só encontra metais alcalinos terrosos como cátions divalentes, né? Cálcio mais 2, magnésio mais 2, estrôncio mais 2, né? Então, você imagina que os metais da família 1A e 2A, família 1A sempre forma cátions monovalentes, família 2A forma sempre cátions divalentes. Se você for ver a distribuição eletrônica deles, eles têm um elétron na camada mais externa, 2 elétrons na camada mais externa. Se você for seguir o raciocínio, todos os outros elementos na tabela periódica, eles seguem esse mesmo raciocínio. Então, se você chegar no boro que está na família 3A, ele tem 3 elétrons na camada mais externa. O carbono, ele tem 2 elétrons na camada mais externa. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada mais externa. O oxigênio tem 6 elétrons na camada mais externa. O flúor tem 7 elétrons na camada mais externa. Então, lá no comecinho do curso, eu falei para vocês que os elementos da família 7A, eles têm 7 elétrons na camada mais externa. Então, se eles ganham um elétron, eles adquirem a configuração de gás nobre. O flúor, ele ganha um elétron, ele adquire a configuração eletrônica do neônio. O cloro, ele ganha um elétron, ele adquire a configuração eletrônica do argônio. O bromo ganha um elétron, ele adquire a configuração eletrônica do criptônio, certo? Talvez se você vai olhar então no grupo principal, você tem 2s2, 2p2. Então você imagina que esse número que você está vendo aqui, 2, é o quê? Ele é o número quântico principal. Então você imagina que quando você for tirar elétrons, quando você for tirar elétrons ou adicionar elétrons a um elemento químico, eles vão receber elétrons no número quântico principal, tá? Esses elementos aqui que estão no primeiro, segundo e terceiro período, eles não têm orbitais d. Se você for olhar, por exemplo, para um galho, se você for olhar para um galho, você vai ver essa configuração aqui, 4s2, 3d10, 4p1. Aí você vai falar, nossa, ele tem então 13 elétrons na camada mais externa. Não, isso daqui é só para você saber que quando você preencher quando você for preencher os orbitais, quando você for fazer a distribuição eletrônica, você imagina que antes de você preencher o 4p1, você tem que preencher o 3d10, tá? Mas os elétrons na camada mais externa, eles estão sempre no número quântico principal, que é 4. Tá vendo? Então 4 mais 4, você tem no galho 3 elétrons na camada mais externa. Se você seguir o raciocínio, se você chegar no índio, você vai ter 2 mais 1, 3. Você tem 3 elétrons na camada mais externa. Olha sempre para os orbitais que estão no número quântico principal, que é o 5. Tá? Quando você vê a distribuição 5s2, 4d10, 5p1, você imagina que esses números é o número quântico principal, né? Então você sempre retira os elétrons do número quântico principal. Então você imagina que aqui você tem a tua tabelinha periódica. Quando você está na família 3A, todos os elementos da família 3A têm 3 elétrons na camada de valência. Então, se você clica no alumínio, você vai ver 3s2, 3p1. Então, ele tem 2 mais 1, 3 elétrons na camada mais externa. Por isso que o alumínio só forma cátions trivalentes. Certo? Então, é o que eu falei. Você imagina que minha professora de química no ensino médio, eu acho que ela não tinha muito conhecimento de química. Então, ela falava que para você saber o número de elétrons que tem na camada de valência,
de um elemento químico, você tinha que fazer a distribuição eletrônica, que era meio complicado, né? Você quer saber quantos elétrons, eu quero saber quantos elétrons tem na camada mais externa do, do chumbo. Ele tem número atômico 82. Então você imagina para você fazer distribuição 1s2, 2s2, 2p3, vai demorar um tempo. Então basta você ter, lembra que a prova mesmo na época que eu fazia a prova no papel, eu sempre entregava junto com a prova uma cópia da tabela periódica. Qualquer concurso público que você for fazer, ou prova de Olimpíada de Química, eles sempre dão uma cópia da tabela periódica, tá? Você imagina que não tem sentido ninguém decorar a tabela periódica, tá? Com o tempo que você lida com química, né, você acaba meio que sabendo, você acaba meio que decorando mesmo a ordem dos elementos na tabela periódica, mas isso é porque, por exemplo, eu dou aula de química já há 8 anos, né? Então, nesse tempo, eu fui me acostumando com a ordem dos elementos químicos na tabela periódica. Mas da parte de vocês, né? Eu não espero que você saiba a ordem dos elementos químicos, nem é racional que você decore isso. Né? É só você entrar na tabela periódica que você já tem toda a ordem. Então, se na prova eu pergunto quantos elétrons tem na camada mais externa do antimônio, você vai olhar o antimônio, deixa eu ver. O antimônio, ele está na família 5A, então ele tem 5 elétrons na camada mais externa. O chumbo. Quantos elétrons o chumbo tem na camada mais externa? É só eu clicar, deixa eu ver o número quântico principal, 6s2, 6p2. Opa, então o chumbo tem 4 elétrons na camada mais externa. Aí quando você vê a numeração dos metais de transição, não começa B1, B2, B3, B4, B5, já começa no B3. Aí você vai falar, pô, mas por que que os metais da família B já começa no 3? Né? A nomenclatura deles começa no 3 e não no 1. Então você pode olhar o escândio, por exemplo, você imagina que depois que você preenche o orbital 4s, você começa a preencher um orbital 3d1. Né? Então você tem 4s2, 3d1. Então você imagina que o escândio tem 3 elétrons na camada mais externa. Se você vir para o titânio, ele vai ter 4 elétrons na camada mais externa. Por isso que ele é conhecido como, por isso que o titânio tem 4 elétrons na camada mais externa e está na família 4b. E assim sucessivamente. Né? O vanádio, ele tem 5 elétrons na camada mais externa. 4 elétrons 2 elétrons no orbital S e 3 elétrons no orbital D. Se observa que se você for fazer a distribuição eletrônica do quarto período em diante, você tem o potássio, 4s1. Lembra que os elementos na tabela periódica, o número que eles recebem é o número de prótons. Lá no comecinho do curso eu apresentei aquele modelo mais rudimentar do átomo. Eu falava para vocês que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então você imagina que se o potássio tem número atômico 19, ele tem 19 prótons e 19 elétrons. Então você faz a distribuição eletrônica, o gás nobre que tem antes do potássio é o argônio. Então o potássio ele tem a distribuição eletrônica do argônio mais um elétron, que está no orbital 4s1. O cálcio ele tem a configuração eletrônica do potássio mais 2 elétrons. Então, ele tem distribuição eletrônica 4s2. Quando você preenche do número atômico 20 ao 31, você está preenchendo os orbitais D. Então, depois eu vou falar isso daí para vocês em detalhe, eu só estou apresentando agora a tabela periódica, né? A gente vai falar disso em detalhe. Então, você imagina que cabem 2 elétrons no orbital S, cabem 6 elétrons no orbital P e cabem 10 elétrons no orbital D. Então, você pode observar que do escândio para o zinco são preenchidos 10 orbitais D. Ó. D1, D2, D3. Aqui tem uma pequena anomalia, né? Porque no cromo, né? Que em vez do cromo ser 4s3,
3D, desculpa, ao invés do cromo ser 4s2, 3d4, ele é 3d5, 4s1. Existe essa pequena anomalia, por quê? Porque existe essa pequena anomalia para ele ter a estabilidade de uma camada desse semi-preenchida. Eu vou mostrar isso para vocês em detalhes mais à frente no curso. E aqui, então, você tem o manganês tem 4s2, 3d5. Então, lembra quando eu estava ensinando nomenclatura para vocês? Eu falei que o permanganato, se você for ver o estado de oxidação do manganês no permanganato, é 7. Por que que o manganês tem estado de oxidação? Por que que o manganês tem estado de oxidação 7? Porque ele pode perder os 7 elétrons que ele tem na camada mais externa. Ó. Olha, o manganês ele tem 2 elétrons no orbital S e 5 elétrons no orbital D. Então você imagina que o manganês ele forma o permanganato. O permanganato tem estado de oxidação mais 7. Né? Então por que que o manganês tem estado de oxidação 7? Olha, o manganês tem 7 elétrons na camada mais externa, ele pode perder o 7 e virar manganês 7. Aí vocês também lembram do que eu falei para vocês nas outras aulas, que você nunca vai ter um cátion com um estado de oxidação maior do que 3. Tipo, você nunca vai observar um cátion tetravalente, por exemplo, é muito pequeno. Lembra lá da primeira aula que eu falei que toda a massa do átomo está no núcleo e todo o volume do átomo está na nuvem eletrônica? Você imagina que se todo o volume do átomo está na nuvem eletrônica, e a nuvem eletrônica tem carga negativa, enquanto o núcleo tem carga positiva, à medida que eu vou tirando elétrons, eu vou tornando a nuvem eletrônica menor, e ainda por cima eu aumento a atração do núcleo sobre os elétrons da nuvem. Então, ao tirar elétrons, eu faço o tamanho do átomo diminuir drasticamente. Então, você imagina que se eu chegar a tirar 4 elétrons de um átomo, ele vai ficar muito pequeno. Ele não vai querer ficar como um cátion trivalente em solução. Tá? Então, por exemplo, das aulas anteriores, eu mostrei para vocês que o permanganato roxinho, se ele encontra um agente redutor, ele vai de manganês 7 para manganês 2. Né? Então, por que que o manganês tem estado de oxidação mais 7 mais 2? Olha, ele pode perder todos os elétrons dele e virar permanganato, que é o manganês 7, ou ele pode perder só os elétrons que estão no orbital S dele, 4s2. Aí ele vira manganês mais 2. Né? Por isso que é importante você saber a distribuição eletrônica dos elementos. Né? Então, se você olhar aqui Oxidation States, ele vai falar 7, 4, 3 e 2. O manganês 3, é que eu falei, é muito raro. Eu nunca, se você me perguntar agora, professor, dá um exemplo de manganês 3, eu não vou saber dar agora. Manganês 3, ele não é muito comum. Você predizer que o manganês, através da configuração eletrônica, que ele pode formar manganês 4, né? Então é por isso que é importante você saber a configuração eletrônica dos elementos químicos, para você saber que tipos de cátions e de ânions que eles podem formar, certo? Então, ó, se você for no parente dele, no cromo, o cromo ele tem 6 elétrons na camada mais externa dele. Então, por que que o cromato de cromato, né? Lembra quando eu estava ensinando nomenclatura? Cromato e dicromato? Por que que cromato e dicromato, por que que o cromo tem estado de oxidação mais 6? Ele pode perder todos os elétrons que ele tem e formar o cromo 6, né? Onde ele vai estar presente como oxiânion, cromato e dicromato. Lembra que eu falei, se tiver um estado de oxidação maior do que 3, nunca vai estar na forma de cátion, né? Ou de ânion, vai estar sempre na forma de oxiânion. Então, basicamente é isso. Então você tem que entender que essa distribuição eletrônica é um jeito de você predizer quantos elétrons ele tem na camada mais externa. Esses elétrons, por que que é importante você saber quantos átomos um elétron tem na camada mais externa? Por que que é importante você saber isso? Porque ele vai perder, receber ou compartilhar os elétrons da camada mais externa.
certo? Uma coisa que é interessante, depois a gente vai ver os orbitais moleculares, a energia dos orbitais moleculares, né? Então, por exemplo, eu falei para vocês que o alumínio ele tem distribuição eletrônica 3s2, 3p1. Então, por que o alumínio forma só cátions trivalentes? Porque ele vai perder os 3 elétrons da camada mais externa dele. Ele vai formar um cátion trivalente. Aí você vai chegar, aí você vai resolver os exercícios do livro. Aí ele vai te perguntar quais que são os estados de oxidação possíveis do talho. Aí você vai falar, deixa eu ver, o talho ele está na mesma família que o alumínio, na família 3A. Então ele tem 3 elétrons na camada mais externa, então ele só pode formar cátions trivalentes, assim como o alumínio. Aí você vai olhar quais que são os estados de oxidação dele, e você vai ver mais 3 e mais 1. Aí vai falar, nossa, o professor ele mentiu para mim, né? Não, calma, que você imagina que à medida que você desce na tabela periódica, né, ou seja, que o número quântico principal aumenta, a diferença de energia que tem de um orbital S para um orbital P fica cada vez maior. Então você imagina que, por exemplo, quem está lá no comecinho da tabela periódica, né, você imagina que, por exemplo, no boro, você imagina que no boro e no alumínio, ó, você não tem orbitais D entre o orbital 3s e o orbital 3p. Então, por exemplo, o alumínio e o galho, você imagina que o alumínio e o galho, a diferença que tem do orbital 4s para o orbital 4p, a diferença de energia é muito pequena. Então, se eles perderem elétrons, eles vão perder os 3 elétrons deles. Então, você imagina que alumínio e galho só formam cátions trivalentes. Agora, você imagina que no índio e no talho, né, o índio também, o principal estado de oxidação dele é o estado de oxidação mais 3, né? Mas quando você chega no talho, por exemplo, a diferença de energia que tem no orbital 6p para um orbital 6s é muito grande. Então, o talho, por exemplo... Oi? Não, imagina. Ah, tá. Vieram ver se eu estava usando a sala. Aí a gente teve uma visita agora. Então, pessoal, você imagina o seguinte, que o talho, por ele estar no número quântico principal maior, você imagina que tem até orbitais F, ó. Agora você imagina que, por exemplo, no índio, você tem entre o orbital S e o orbital P, você tem os orbitais D. Agora, no talho, do orbital S para o orbital 6p, você tem os orbitais 4f e 5d. Então, a diferença energética desses dois orbitais é muito grande. Então, o talho pode perder só um elétron que ele tem no orbital p, ou pode perder os 3 elétrons que ele tem no orbital s. Quer dizer, ele pode perder só o elétron que ele tem no orbital p e formar um cátion monovalente, ou ele pode perder todos os elétrons que ele tem no orbital s e no orbital p, certo? E formar um cátion trivalente. Então você imagina que alumínio, galho e índio eles só formam cátions trivalentes. No entanto, o talho ele forma um cátion monovalente e ele também pode formar um cátion trivalente, certo? Então um caso interessante é você imaginar, a gente fala isso do efeito do par inerte. À medida com que você desce na tabela periódica, a diferença de energia dos orbitais aumenta. Então você pensa que, por exemplo, o estanho, você pode comprar comercialmente o estanho, ele tem 4 elétrons na camada mais externa, ó. Ele tem 2 elétrons no orbital 5s e 2 elétrons no orbital 5p. Toda vez que você for olhar a tabela periódica e ver a distribuição eletrônica de um elemento químico, você imagina que os elétrons que ele vai perder são sempre os elétrons que estão no número quântico principal maior. Tá? Então não vai tirar elétron do orbital D do estanho, pelo amor de Deus. Só vai tirar elétron do orbital 5p e 5s. Então você imagina que você pode comprar comercialmente, por exemplo, o cloreto de estanho, o cloreto de estanho 2. Mas você imagina que se você deixar esse sal
Se você pegar esse sal e deixar ele no vidro de relógio em cima da bancada, em pouquíssimo tempo ele vai virar o estanho 4. Né? Por exemplo, o óxido de estanho 2. É só você deixar ele exposto ao ar que ele vira óxido de estanho 4. Você imagina que a diferença de energia entre um orbital 5s e 4p é muito pequena. Agora, você imagina que no caso do chumbo, a diferença de energia de um orbital 6s para um orbital 6p é maior. Né? Então, você imagina que é muito difícil você oxidar o chumbo 2 a óxido de chumbo 4. Tá? Então, você imagina que o germânio, por exemplo, ele só vai formar, na verdade, ele não forma cátions tetravalentes, né? Ele forma oxiânions e oxicátions que têm estado de oxidação 4. Então, você imagina que o germânio, por exemplo, é muito difícil ele perder só 2 elétrons. O estanho, se você olhar aqui na tabela periódica, ele tem estado de oxidação 2 e 4. Né, onde ele perde só os elétrons do orbital 5p ou todos os elétrons que ele tem na camada mais externa. Mas é muito difícil você estabilizar o estado de oxidação mais 2 dele. Né? O estanho, geralmente, ele sempre fica no estado de oxidação mais 4. Agora, o chumbo, você já imagina que é muito estável o chumbo 2. E é difícil você oxidar o chumbo 2 a chumbo 4. Justamente por causa dessa diferença de energia que tem entre os orbitais 6s e 6p. Ok? Bem, eu falei da configuração eletrônica, então se você pegar a tua tabelinha periódica e olhar a distribuição eletrônica, você vai imaginar que é para isso que serve a distribuição eletrônica, para você saber quais são quantos elétrons um elemento químico tem na camada mais externa. Por que isso é importante? Para eu saber que tipo de cátions ele pode formar, que tipo de ânions ele pode formar, e no caso dos não metais, quantos elétrons ele pode compartilhar. Eu já falei para vocês que no modelo iônico, você imagina que você tem um cátion e um ânion que se atrai por interação eletrostática. Então, o cloreto de sódio. Você tem um cátion, que é o sódio, e um ânion, que é o cloreto. Então, você tem atração eletrostática entre o sódio e o cloreto. Você imagina que eles não estão compartilhando elétrons. Quando você tem uma substância molecular, aí você tem o compartilhamento de elétrons. Quando você tem uma substância molecular, o compartilhamento de elétrons, tá bom? Aí é outra. Aí você também precisa saber quantos elétrons ele tem na camada mais externa para saber como que funciona o compartilhamento de elétrons, tá? Então eu vou falar um pouquinho agora para vocês. Eu não sei se eu tenho certeza que no ensino médio algum professor de química já deu de tarefa para vocês fazer a distribuição eletrônica dos elementos. Mas não sei se vocês entendem o que quer dizer essa distribuição eletrônica. Então agora a gente vai falar dessa distribuição eletrônica. Pessoal, então você imagina que nesse primeiro modelo atômico que eu passei para vocês, em que você tem aquele modelo bem rudimentar que eu passei para vocês. Você tem um núcleo tem toda a massa do átomo. No núcleo você tem só prótons e nêutrons. O nêutron, como o próprio nome já diz, não tem carga, o próton tem carga positiva. O elétron tem carga negativa. Então você imagina que toda a massa do átomo está no núcleo, e essa massa é constituída apenas de prótons e de nêutrons. Todo o volume do átomo é representado por elétrons. Não é que o elétron não tem massa, mas a massa do elétron é desprezível comparada com a massa do próton e do nêutron. Né? A massa do próton e do nêutron não são exatamente iguais, mas são quase iguais. Então, por simplicidade, a gente fala que a massa atômica do próton é igual à massa atômica do nêutron. Né? Mas se você for comparar a massa dos dois na quarta casa decimal, tem uma pequena diferença. Então lembra que toda a massa do átomo está no núcleo e todo o volume está na nuvem eletrônica. Então, tem aquela mecânica clássica que foi descrita pelo Newton.
Então, você imagina que depois da mecânica clássica do Newton, o pessoal tentou aplicar o modelo da mecânica clássica do Newton para coisas muito pequenas, como prótons, átomos e elétrons, né? Que na verdade não são coisas que a gente enxerga, como um planeta ou uma maçã caindo de uma árvore. Então, você imagina o seguinte, tem a da física, não sei se vocês já viram em física a parte de orbitação, de órbitas, né? Por exemplo, o professor de física vai mostrar para vocês a lei da atração das massas. O professor de física vai mostrar para vocês a lei da atração das massas. Massa atrai massa. Ah, tá bom, por que que a Terra não se funde com a Lua, já que massa atrai massa? Ah, porque está em órbita. Você imagina que a Lua está em órbita com a Terra. O que que isso quer dizer? Ela está a uma distância suficiente da Terra para não se afastar da Terra, mas também está a uma distância suficiente para ela não se aproximar da Terra. Então, ela vai estar sempre naquela distância porque ela está em órbita. Então, quando fizeram os primeiros modelos do átomo, eles, da mesma forma que eles fizeram as órbitas, por exemplo, a Terra e a Lua, né, não é uma coisa tão fácil para a gente observar, mas tem planetas, né, como Saturno, que tem várias luas, né? Então, eles pegaram todo esse modelo da mecânica clássica do Newton e estenderam para os átomos. Só que você vai pensar que que uma carga positiva, ela nunca vai ficar circulando, quer dizer, o elétron tem carga negativa, né? Então você imagina que uma carga negativa nunca vai ficar circulando uma carga positiva, tá? Então a tendência, então de acordo com esse modelo em que você tem, esse modelo que eu estou mostrando para vocês no slide, você tem aqui um núcleo positivo e aqui um elétron negativo, isso nunca vai acontecer. Mas eles utilizaram esse modelo, né, e colocaram órbitas. Então eles admitiam nos primeiros modelos mais rudimentares que você tinha um núcleo carregado positivamente e você tinha os elétrons que estavam ao redor do átomo em diversas órbitas. Esse modelo, né? Então a gente estava aqui, qualquer órbita deveria ser possível, portanto, qualquer energia. Mas uma partícula carregada em movimento no campo elétrico deve emitir energia, né? O resultado final deve ser a destruição. Então esse modelo ele não era válido, né? Mas enfim, o Bohr, quando ele desenhou esse modelo dele aplicando a mecânica clássica ao modelo do átomo, ele predizia então que você ia ter uma carga, o núcleo com uma carga positiva e os elétrons que estão ao redor, né, dessa nuvem eletrônica, os elétrons da nuvem eletrônica, eles deveriam estar em órbitas bem definidas em volta do núcleo, né, que ele chamou cada órbita de N1, de 1, 2 e 3, que hoje a gente usa para o número quântico principal. Então você imagina que esse modelo da mecânica clássica, ele é falho para você. Esse modelo da mecânica clássica, ele é falho para você descrever coisas tão pequenas, né, coisas que você nem consegue ver, como um átomo. Então, daí que nasceu a mecânica quântica com o Schrödinger. Então, você imagina que o que o Schrödinger fez? É claro que a gente não vai ficar resolvendo a equação aqui, mas o Schrödinger, ele definiu que o certo seria representar os elétrons como uma probabilidade de função. Né? Então aqui, por exemplo, eu estava falando para vocês dos orbitais. Então você tinha um orbital 1s, um orbital 2s, um orbital 3s, um orbital 2p e um orbital 3p. Então o que seria um orbital s, um orbital p? Então ele representou isso como uma probabilidade do átomo estar numa determinada região do espaço em função do tempo. Então você imagina que esses desenhos aqui que a gente tem é a probabilidade de você achar o elétron numa dada região do espaço perto do núcleo. Então, por exemplo, um orbital s. Então, essa daqui é a probabilidade de você achar o elétron ao redor do núcleo. Um orbital p. Então, você imagina que você tem essas probabilidades aqui de encontrar o elétron. Essa daqui é um desenho
das regiões de maior probabilidade de você encontrar um elétron em função do tempo. E daí foram definidos 3 números quânticos, né? O número de camadas, que é o número quântico principal N, as subcamadas, que é o número L, e o número de orbitais, que é o ML. Né? Então aqui, quando a gente fala de distribuição eletrônica, a gente fala de 4 números quânticos principais. Né? Então a gente tem aqui números quânticos. Os elétrons estão distribuídos nos átomos em níveis de energia, que são as camadas. Né? Então você imagina que cada período da tabela periódica, ou de acordo com o professor de álgebra, cada linha da tabela periódica, né, descreve um número quântico principal. Então a primeira linha é N1, a segunda linha é N2, a terceira linha é N3. Aí a gente tem os subníveis de energia, que a gente representa com o número quântico principal L. São as subcamadas. As orientações, né, são os orbitais, a gente representa como o ml. E a maneira com que o elétron entra em cada orbital, a gente representa como estado de spin do elétron, que é o ms. Então você tem 4 números quânticos nessa distribuição eletrônica. Tá? Então aqui, por exemplo, é um diagrama de caixinhas, né? Como que você faz a distribuição eletrônica do nitrogênio. Então você imagina que o nitrogênio, se você clicar aqui na tabelinha periódica, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no chat. Pessoal, boa noite. Então, se você clica aqui na tabelinha periódica, você clica no nitrogênio, você vai ver que o nitrogênio ele tem a distribuição eletrônica do hélio, que é 1s2, 2s2, 2p3. Então, você imagina que quando você vai desenhar esse diagrama de caixinha, você coloca um orbital s, depois um orbital 2s, aí você vem e coloca um orbital 2p. Você imagina que cabem 2 elétrons no orbital s e cabem 6 elétrons no orbital p. Antes de você preencher os orbitais p, você tem que preencher os orbitais s. Né? Então, se, por exemplo, você vai fazer a distribuição eletrônica usando esse modelo da caixinha para o nitrogênio, você tem 7 elétrons. Então, você vem e coloca 1, 2. Coloca 2 elétrons no orbital s, depois você vem e coloca mais 2 elétrons no orbital 2s. Sobram 3 elétrons. Cada um desses 3 elétrons vai entrar com o número de spin, com o mesmo número de spin em cada um desses orbitais. Eu lembro que eu tive um professor de inorgânica, ele está atuando até hoje, né? Mas como aposentado, o Alzir Batista. Ele dava o exemplo do ônibus, né? Ele falou, geralmente o pessoal está entrando no ônibus. Então, a princípio, né, todo mundo que vai entrar vai ficar num banco sozinho. Aí quando não tiver mais banco sozinho, aí o pessoal vai sentar junto no banco, né? Então você imagina que seria como, então você imagina que você tem 3 orbitais. Cada um desses elétrons vai entrar num desses orbitais. Só depois que você preencher esses 3 orbitais que você vai começar a emparelhar os elétrons. Então, por exemplo, se aqui nesse exemplo é o exemplo do oxigênio. Se eu estivesse fazendo o exemplo do nitrogênio, aí eu ia ter um elétron a mais. Se eu fosse fazer o diagrama de caixinha se eu fosse fazer o diagrama de caixinha do oxigênio, aí sim, você imagina que eu ia entrar com um elétron aqui emparelhando. Então, essa daqui é a configuração eletrônica do oxigênio. Na verdade, essa daqui, né? Essa daqui é a configuração eletrônica do oxigênio. Essa daqui é a configuração eletrônica do flúor. Pode reparar, ó, entra aqui na tabela periódica, ó. Você tem o nitrogênio, 2s2, 2p3. No oxigênio, 2s2, 2p4. No flúor, 2s2, 2p5. Tá? Então é assim que você faz o diagrama de caixinha
É assim que você faz o diagrama de caixinha. Aí vem a pergunta, né? Aí vem a pergunta. O que é um orbital? É a região do espaço de maior probabilidade de encontrar um elétron em um átomo. Tá? Então você não imagina que o elétron, você não pode pensar no elétron como uma bolinha que está numa órbita ao redor do núcleo. Você imagina como uma bolinha que vai estar em diferentes regiões do espaço, e o orbital quer dizer a região do espaço de que você tem maior probabilidade de encontrar esse elétron. Então aqui a gente tem os desenhos, né, do orbital S, do orbital P e do orbital D. Você pode pensar nesses orbitais S, P e D dessa forma, com uma maior probabilidade de você encontrar um elétron no espaço. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala do orbital S, né? Então aqui você tem o espaço e aqui você tem a probabilidade de encontrar o elétron no espaço. A maior probabilidade de você encontrar o elétron no espaço está nessa região esférica ao longo do núcleo. E essa função tem a sua maior densidade de probabilidade em uma unidade. Né? Que se você for traduzir, isso daqui é igual a 52,9 picometros. Né? Então, esse daqui foi o jeito que eles calcularam o raio atômico do hidrogênio. Então, mais uma vez, né? Então, você imagina que quando você fala de um orbital P, ele tem 3 planos de simetria, né? Ao longo do espaço. Então, aqui a gente tem os 3 orbitais P degenerados. Distribui-se ao longo do eixo X, Y e Z. Né? É que eu falei para vocês, o orbital a subcamada S ele tem só um orbital, aí o orbital P tem 3 orbitais. Então aqui seriam os 3 orbitais que você tem numa subcamada P. Ó, a gente fez aqui a distribuição eletrônica, né? A gente está no segundo período da tabela periódica, né? Então você imagina que podem entrar até 6 elétrons. Podem entrar 6 elétrons numa subcamada P, e essa subcamada tem 3 orbitais. Ok? Aí você já imagina que no orbital D, no orbital D, você tem 5 orbitais, né? Então podem entrar 10 elétrons no orbital D. Então, falando um pouquinho para vocês da história dos números quânticos e orbitais. Então, a gente fala que a função de onda para um elétron em um átomo descreve um orbital atômico. Conhecemos a energia desse elétron, mas apenas a região do espaço em que provavelmente esteja localizado. Quando um elétron tem uma função de onda particular, disse que ele ocupa um determinado orbital com uma dada energia. Cada orbital é descrito por 3 números quânticos, NL e ML. Começamos por descrever os números quânticos e as informações que eles fornecem, para depois discutir a relação entre os números quânticos e as energias e as formas dos orbitais atômicos. Então você tem o número quântico principal. Você imagina que cada período da tabela periódica você vai ter um número quântico principal. Então, quando você olha na tabela periódica, então, por exemplo, você chega na família dos halogênios. Então, você imagina que o flúor está no segundo período. Todos os elétrons da camada mais externa do flúor, eles estão no número quântico principal 2. Você desceu e chegou no cloro. Opa, todos os elétrons da camada mais externa do flúor estão no número quântico principal 3. E assim sucessivamente. Tá? Então, é o que eu falei para vocês. Você sempre se preocupa, quando você for ver os números de elétrons que um elemento químico tem na camada mais externa, você sempre olha para o número quântico principal. Então, assim, eu lembro que eu mesmo, quando eu era estudante no ensino médio, uma vez me perguntaram quantos elétrons tinha na camada mais externa do bromo, eu fui seco em 17. Ó, 2 mais 10 mais 5, 17. Não, são só os do número quântico principal, não se preocupa com os orbitais D.
É a mesma coisa para o chumbo, tá? Você imagina que o chumbo ele está depois dos lantanídeos, né? Então, o chumbo tem orbitais F e D preenchidos, tá? Então, quando você for ver o número de elétrons de valência no chumbo, não se preocupa com os orbitais F nem com os orbitais D, tá bom? Ó, olha só para o número quântico principal. Ele tem 2 elétrons no orbital P e 2 no orbital S. Então, ele tem 4 elétrons na camada mais externa, né? Você nem precisaria olhar para a distribuição eletrônica. É só você saber que ele está na família 4A, você já sabe que ele tem 4 elétrons na camada mais externa. Certo? Então vamos continuar. Então vamos falar do número quântico principal. O número quântico principal, n, pode ter qualquer valor inteiro de 1 ao infinito. O valor de n é o valor fundamental na determinação da energia de um orbital. Ele também define o tamanho de um orbital para um determinado átomo. Quanto maior for o valor de n, maior será o tamanho do orbital. Em átomos que têm mais de um elétron, 2 ou mais elétrons pode ter o mesmo valor de n. Disse que esses elétrons estão na mesma camada eletrônica. Então é basicamente isso que eu quis mostrar para vocês o que diz esse título, né? Então, por exemplo, quando a gente quando o livro didático ele apresenta, ele faz toda a apresentação para o hidrogênio, porque obviamente ele é o caso mais simples que tem, você tem um único elétron, né? Aí você chega no chumbo, ele tem 82 elétrons. Então você imagina que o chumbo tem 4 elétrons no número quântico principal, né? Então, no número quântico principal dele, que é 6, você tem 4 elétrons. Ou seja, 4 elétrons na camada mais externa. Ele também fala que o N diz o tamanho de um orbital. Então, você imagina que um orbital 1s1 do hidrogênio é muito menor que um orbital 7s1 no frâncio. Certo? Então, a gente já pode estender, depois que eu explicar para vocês essa parte da distribuição eletrônica, eu vou falar para vocês das propriedades, das propriedades periódicas, que é o tamanho, a energia de ionização, a eletronegatividade. Mas nesse momento eu já posso adiantar para vocês uma coisa uma propriedade periódica, que é o tamanho do átomo. Vocês acham que o tamanho de um átomo ele aumenta ou diminui ao longo de um período da tabela periódica? Por exemplo, você está aqui na família 7A dos halogênios. Tem flúor, cloro, bromo, iodo, antimônio. Quem que você acha que é maior desses daqui? Quem que você acha que é menor? Maior em volume ou em peso? É maior em volume. Quem tem maior volume? É o antimônio, porque a camada eletrônica dele vai até mais longe. Exato. Né? Você imagina que os elétrons da camada mais externa dele estão no orbital 6, enquanto no flúor está no orbital 2, certo? Se você clicar aqui na tabela periódica, você vai ter aqui nome, ano de descoberta, densidade, boiling point, melting point, afinidade eletrônica, energia de ionização e raio atômico. Então, olha que bonitinho, ele já coloca uma bolinha de acordo com o tamanho. Então, se você olhar na família 9, você vai ver o que acontece. O tamanho aumenta à medida que toda vez que eu desço numa família, o tamanho aumenta. Por quê? Porque o número quântico principal aumenta. Então, por exemplo, se a gente chega aqui nos metais alcalinos, você sabe que os metais alcalinos, eles têm um elétron na camada mais externa que vai estar no orbital S. Né? Então, você sabe que aqui é 2s, que aqui é 2s, 3s, perdão. Então, ó, 2s, 3s. Eu pulei ali, né? Sim, mas você pode observar, entendeu? Que todos os elétrons da camada mais externa dos metais alcalinos, eles estão no orbital S. Né? 2s1, 2s2, 3s2 e assim sucessivamente. Né? Então, então você pode observar que o raio atômico vai aumentando à medida com que eu desço numa família. Então, o raio atômico do lítio é 182, do frâncio é 348. Por quê? Você imagina que um orbital 2s1 do lítio vai ser muito menor do que um orbital 7s1 do frâncio.
Então, em toda a tabela periódica, você tem essa tendência. O tamanho do átomo aumenta à medida com que eu desço na família. Certo? Então, você tem essa tendência periódica na tabela periódica. Existem algumas pequenas anomalias nessa tabela periódica. Então, por exemplo, quando eu vou do boro para o alumínio, o tamanho diminui um pouco, aí ele volta a aumentar no galho, né? E depois ele volta a aumentar no índio. Você imagina que na família 3A, a variação de tamanho à medida que você desce na família é muito pequena, né? Mas enfim, você tenha sempre em mente isso, que quando você desce numa família da tabela periódica, o tamanho do átomo aumenta. Então, continuando. Será que eu pulei algum? Ah, tá. É o número quântico do momento angular do orbital. Então, ele vai variar de 0, 1, 2 e 3 até n-1. Orbitais de uma dada camada eletrônica podem ser agrupados em subcamadas, cada qual caracterizada por um valor diferente do número quântico. O número quântico L refere como o número quântico de momento angular do orbital. Pode ter qualquer valor inteiro de 0 a n-1. Esse número quântico define a forma característica de um orbital e diferentes valores de L correspondem a diferentes formas de orbital. O valor de n limita o número de subcamadas possíveis para cada camada. O número possível de subcamadas aumenta à medida que n aumenta. Para a camada em que n igual a 1, 1 deve ser igual a 0. Assim, apenas uma subcamada é possível. Quando n é igual a 2, L pode ser 0 ou 1. Dois valores de L são agora possíveis, e por conseguinte, há duas subcamadas na camada de elétrons, n igual a 2. As subcamadas são normalmente identificadas por letras. Por exemplo, uma subcamada L igual a 1 é chamada uma subcamada P. E um orbital nessa subcamada é chamado um orbital P. Então, basicamente, quando você tem você tem o número quântico principal, o valor de L vai variar de n vai variar de até n-1. Então, se eu tenho o número quântico principal 1, então você pensa que 1 menos 1 é 0. Você tem o número quântico principal 2, você imagina então que você vai ter 1. Número quântico principal 3, L é igual a 2. Então, você imagina que quando você vê na distribuição eletrônica S, P, D e F, esses daqui são a classificação das subcamadas. Certo? Então, você imagina que as subcamadas são referentes a esse valor de L. Então, quando chegava lá na professora de ensino média castigar o aluno e mandava, ou simplesmente eu queria dar uma matada no tempo, você imagina quanto tempo não vai demorar para fazer a distribuição eletrônica de todos esses elementos. Imagina que eu chego aqui, eu falo, vou fazer distribuição eletrônica de todos os elementos. Acaba o semestre, a gente ainda não fez a distribuição eletrônica, né? Então aqui vamos para Electron Configuration. Então você está no primeiro período, você tem o número quântico principal 1, né? Então, o que ele falou? Que os valores de L eles são possíveis até n-1. Então você tem 1 menos 1, 0. Tá? Então você imagina que esse valor de L é os orbitais que você pode ter. L igual a 0 quer dizer um orbital S, e L igual a 1 quer dizer um orbital P. Então você imagina que quando você chega no segundo período da tabela periódica, você pode ter orbitais S e P. Por quê? Porque aí você vai ter 2 menos 1. Então os valores de L possíveis são 0 e 1. Então, ou seja, no segundo período da tabela periódica, você tem orbitais S e P. Pode observar aqui na tabela periódica, ó. Você começa no orbital S e termina no orbital P. Quando você chega no terceiro período da tabela periódica, o teu N é igual a 3, não é? Não é N igual a 3?
Então, você pode ter o número... Quais são os valores de L que você pode ter? 0, 1 e 2. Então, agora você pode ter orbitais S, P e D. Então, você imagina que quando você chega no argônio, você acabou de preencher os orbitais 3p. Aí você começa a preencher os orbitais 4s e aí aparecem os orbitais d. Você vai preencher os orbitais d antes de preencher os orbitais 4p. Então, aqui, a partir do quarto período da tabela periódica, você começa a ter os metais de transição. Por que eles chamam metais de transição? Porque você está colocando elétrons num orbital que tem um número quântico principal menor. Ó, você está fazendo a distribuição eletrônica 4s1, 4s2, 4s2, 3d1. Você está colocando elétrons no orbital que tem um número quântico principal menor. Certo? Então, lembra que no primeiro período você só pode ter orbitais s, no segundo período você pode ter orbitais s e p, e já no terceiro período você pode ter orbitais s, p e d. Então, a gente vem aqui para a distribuição. Aí a gente tem o número quântico magnético. O número quântico magnético. O número quântico magnético está relacionado com a orientação no espaço dos orbitais dentro de uma subcamada. Orbitais em uma determinada subcamada diferem na sua orientação no espaço, não na sua energia. O valor de ml pode variar, que é o número quântico magnético, né? O valor do número quântico magnético pode variar de mais a menos, né? Com o zero incluído. Então, você imagina que, por exemplo, quando você tem L igual a 2, né? No caso de um orbital D. Então, você lembra que L igual a 0 é um orbital S, L igual a 1 é um orbital P, e L igual a 2 é um orbital D. Então, você imagina que os números de orbitais vão variar de menos 2 a mais 2. Então, você coloca, ó, menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. É por isso que um orbital D tem 5 orbitais. Né? Um orbital S, então ele tem L igual a 0. Então, ele só tem um orbital. Um orbital P, ele tem L igual a 1. Então, você coloca menos 1, 0 e mais 1. São 3 orbitais. Então, é por isso que um orbital S tem uma camada S tem um orbital, por isso que uma camada P tem 3 orbitais, e por isso que uma camada D tem 5 orbitais. Certo? Número de valores de ml para uma dada subcamada é igual a 2L mais 1. Especifica o número de orbitais na subcamada. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Camadas e subcamadas. Os valores permitidos dos 3 números quânticos estão resumidos na tabela 6.1. Ao analisar o conjunto dos números quânticos nessa tabela, você descobrirá o seguinte, que N é o número de subcamadas em uma camada, que 2L mais 1 é o número de orbitais em uma subcamada, né? Número de valores de ml, e N ao quadrado é o número de orbitais em uma camada. Primeira camada eletrônica, né? Então você está no número quântico principal N igual a 1. Quando N é igual a 1, o valor de L só pode ser 0. Lembra que L vai variar até N menos 1. Então você tem 1 menos 1, 0. Assim, ml também deve ter um valor de 0. Isso significa que na camada mais próxima do núcleo existe apenas uma subcamada, a qual consiste em apenas um único orbital, o orbital 1s. Então é por isso que no primeiro período da tabela periódica você tem só, primeiro período da tabela periódica você só tem o hidrogênio e o hélio. Você tem só um s. No orbital s cabe 2 elétrons, então você tem um s1, 2 s2, hidrogênio e hélio. Ah, tá. Eu vou colocar no chat no final da. Quando a gente sair para o intervalo, eu coloco os slides no chat da turma, tá? Eu vou colocar no chat.
Então, a gente chega aqui, então, quando a gente tem a segunda camada, n igual a 2. Quando n igual a 2, L pode variar de 0 e 1. Assim, há duas subcamadas na segunda camada. Uma delas é a subcamada 2S e a outra é a subcamada 2P. Então, você imagina que no segundo período você vai ter os orbitais 2S e 2P. Né? Então, você imagina que no orbital 2S, n é igual a 2 e L é igual a 0. No orbital 2P, n é igual a 2 e L é igual a 1. Os valores de ml pode ser menos 1, 0 e mais 1. Quando L é igual a 1, há 3 orbitais 2P. Então, é o que eu falei, você imagina que num orbital P, né, que numa subcamada 2P você vai ter 3 orbitais. Quando L é igual a 1, há 3 orbitais 2P. Todos os 3 orbitais têm a mesma forma. No entanto, cada um tem um valor diferente de ml. Isso é, os 3 orbitais diferem quanto às suas orientações no espaço. Opa. Aí você chega, na camada, aí você chega na camada no número atômico 3. Quando n é igual a 3, 3 subcamadas são possíveis para um elétron. Existem 3 valores de L. Então, você imagina que você tem 3 menos 1, então você tem 2, 1 e 0. Né? Ou seja, você pode ter orbitais S, P e D. As duas primeiras camadas dentro da camada N são as subcamadas 3S. Então, você imagina que um orbital 3S, L é igual a 0. Você imagina que numa subcamada 3P, L é igual a 1. A terceira subcamada é rotulada como camada 3D. Então, você tem N igual a 3 e L é igual a 2. Uma vez que o ml pode ter 5 valores, você imagina então que você vai ter, o L é igual a 2, né? O L varia de mais a menos L. Então você vai ter menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Ou seja, você imagina que o orbital D ele vai ter 3 elétrons. Aí quando você chega na quarta camada, quando você chega em N igual a 4, você imagina que aí você vai ter os orbitais F. Né? O orbital F é representado por L igual a 3. Então aqui a gente tem as regras, né? Números quânticos de orbitais. Números quânticos são aqueles que surgem a partir da resolução matemática da equação de Schrödinger, né? Que é aquela equação. Eu nem cheguei a apresentar a equação para vocês, que não tem sentido a gente apresentar essa relação para vocês, que não é uma matemática muito simples. Eu acho que depois que você fizer o cálculo 3, você ainda não vai ter a matemática para entender essa equação. Eles descrevem a localização de um elétron em um determinado orbital. Cada elétron em um orbital tem seu próprio conjunto de 3 números quânticos, que é o número quântico principal, é o número quântico azimutal, né, ou de momento angular, e isso quer dizer se é S, P, D ou F. E o número quântico magnético, né, pode assumir um valor de número inteiro de menos L a mais L. Então, quando eu mostro para vocês essa distribuição eletrônica, por exemplo, vamos escolher um elemento aqui. Vamos escolher o cloro. Então, você imagina que quando você olha para a distribuição eletrônica do cloro, você imagina que o 3 é o número quântico principal, o S ou o P é o número quântico azimutal, ou momento quântico angular. Basicamente, ele vai dizer se é uma subcamada S ou P. Tá? Então, você imagina que 3 é o N, S é o L e P é o L. Então, você imagina que para L igual a 0, você tem um S, para L igual a 1, você tem um P, e para L igual a 2, você tem um D. Esse D quer dizer que você tem um valor de L, né, que é o número quântico azimutal, igual a 2.
Se você descer mais ainda e chegar nos lantanídeos e nos actinídeos, né, você vai ver que um orbital F, ele vai ter um L igual a 3. Certo? Então vamos lá, então vamos continuar a nossa discussão. Então a gente está falando aqui do número quântico. Número quântico e orbitais. N define a camada ou nível de energia. Existem N subcamadas para cada nível de N. Estas são caracterizadas por um valor diferente de L, né? Então aqui a gente tem o número quântico principal, N1, N2, N3. Então ele está falando que que o L pode variar de 0, 0 e 1, 0, 1 e 2. Então é isso que eu estava dizendo para vocês. Quando o número quântico principal é 1, você só vai ter um orbital S. Quando o número quântico principal é 2, você vai ter orbitais S e P. Quando o número quântico principal é 3, você vai ter orbitais S, P e D. Como cada L pode ter valores que variam de 2L até mais 1, né? Lembra que eu falei, por exemplo, você tem os orbitais D, L é igual a 2. Então você tem os orbitais que você pode ter numa subcamada D, menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2, 5. Né? Então você pode predizer o número de orbitais que tem numa subcamada fazendo essa forma, 2L mais 1. Então você imagina que, por exemplo, que no orbital F, que tem L igual a 3, você tem 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então você imagina que um orbital S vai ter, que uma subcamada F vai ter 7 orbitais. Em cada orbital entra 2 elétrons. Então 7 vezes 2, 14. Então você imagina que uma subcamada F vai ter 14 elétrons. Se você for na tabela periódica e olhar aqui nos actinídeos, depois eu vou mostrar para vocês a tabela periódica estendida, né? Você imagina que eles quebram a tabela periódica aqui para ela não ficar muito comprida. Então, por exemplo, quando você chega nessa série dos lantanídeos e dos actinídeos, esses daqui são elementos químicos que são extremamente raros e eles têm orbitais F preenchidos. Então, você pode ver que quando você acaba de preencher o lutínio, você acaba de preencher uma subcamada F. 14 elétrons numa subcamada F. Então, continuando a nossa discussão. Então, mais uma vez, né? Cada L dentro de um nível N representa uma subcamada. Cada subcamada L é dividida em orbitais degenerados ml, onde ml designa a orientação espacial de cada orbital. Então, basicamente, ele está falando que na subcamada E, você tem a subcamada S, P, D e F. Esse daqui são os números de orbitais em cada uma dessas subcamadas. Aí você lembra que em cada subcamada cabe 2 elétrons. Então, numa subcamada S cabem 2 elétrons, numa subcamada P cabem 6 elétrons, numa subcamada D cabem 10 elétrons e numa subcamada F cabem 14 elétrons. Ok? Então vem aqui, Ernest Rutherford. Foi criado para ver o átomo como um bom amigo, complicado e legal. Vermelho ou cinza, de acordo com o gosto. A fim de explicar os fatos, no entanto, o átomo não pode ser considerado como uma esfera de matéria, mas sim como uma espécie de onda em movimento de um tipo particular. A teoria da mecânica quântica ondulatória, quanto mais bizarra possa parecer, é que assim que alguns aspectos têm a virtude de surpreendente de que funciona em detalhes, de modo que agora é possível entender e explicar as coisas que pareciam quase impossíveis em dias anteriores. Bem, basicamente o que ele quer dizer é que você imagina, toda vez que eu faço um desenho para vocês na lousa que eu represento uma substância química, eu sempre coloco os átomos como uma bolinha. Então, do ponto de vista da mecânica quântica, né, você não
não seria muito ideal você representar o átomo como uma bolinha, mas sim como uma função de onda, né? Aí ia ficar meio complicado eu fazer o desenho para vocês na lousa. Então aqui a gente tem os números orbitais e quânticos. Os orbitais têm tamanho e forma característica. N é o número quântico principal que define a energia e o tamanho. L é o número quântico de momento angular ou azimutal, que dá o formato. Então você lembra que esse L, né, ele vai dar o formato da subcamada, que vai dizer que se é uma subcamada S, P ou D. Lembra que lá no comecinho da aula eu mostrei para vocês, né, a subcamada S, P e D. ML é o número quântico magnético ou a orientação. Orbitais com o mesmo N na mesma camada. Orbitais com o mesmo NL na mesma subcamada. Então aqui a gente tem um resumo dos números quânticos, né? N e ML descrevem o orbital, MS descreve o spin, que é que eu falei, quando você faz aquela notação de caixinha, você coloca tracinho elétron para cima, elétron para baixo. Um conjunto de 4 números quânticos descreve um elétron como um endereço e descreve uma localização. Nenhum elétron em um átomo pode ter o mesmo conjunto de 4 números quânticos, né? Que é o princípio da exclusão de Pauling. Então aqui a gente tem mais uma vez a tabelinha que está mostrando, que eu falei, lembra se a gente fosse fazer a distribuição eletrônica dos elementos químicos, então faz de conta que eu chego aqui e falo, vamos fazer a distribuição eletrônica de todos os elementos químicos. Aí tá, hidrogênio, tem um elétron, 1s1. Então, isso daqui ele mostra como que funciona, como que é feito a sequência da distribuição eletrônica, né? Então, você imagina que você tem o número quântico principal 1, você tem n-1 que é igual a 0, você só pode ter um orbital s. Você tem n igual a 2, você pode ter o número quântico azimutal 0 e 1. Né? Então, você pode ter orbitais s e p. Quando você tem número quântico 3, aí você pode ter orbitais s, p e d. Quando você tem número quântico principal 4, aí você pode ter orbitais s, p, d e f. Em teoria também você pode estender isso, ter orbitais G, não sei o que, mas não se conhece nenhum elemento químico que estenda a necessidade dos orbitais F. Então aqui a gente tem os números quânticos permitidos, né? Então você imagina que n pode variar de 1 até o infinito, mas até o momento a gente não conseguiu passar do 7. Então você imagina que n pode variar de 1 até o infinito, mas até o momento a gente chegou só no n igual a 7. Tá bom? Então você imagina que o valor de L sempre vai ser n-1. E até o momento também a gente não conseguiu achar nenhum L maior do que F. Então lembra que L0 quer dizer S, L1 quer dizer P, L2 quer dizer D e L3 quer dizer F. E dessa forma você define o número de orbitais que vai ter em cada um desses orbitais S, P e D. Você imagina que tem um orbital, o orbital S, 3 o P, 5 o D e 7 o F. Ok? Esse daqui é um exercício que tem no livro, né? E fala qual classificação é dada para um orbital com números quânticos n igual a 4 e L igual a 1. Então, n é o número quântico principal, então todos esses têm número quântico igual a 4. Você imagina que L representa o orbital P. Então, a resposta dessa afirmação seria o número B. Quantos orbitais estão numa subcamada n igual a 4? Né? Então, você imagina que n igual a 4, você pode ter o L pode ser 0,
1, 2 e 3. Então, você pode ter orbitais S, P, D e F. Certo? Você pode ter orbitais S, P, D e F. Se você quiser saber o número de orbitais, é só você fazer n ao quadrado. Né? Que você imagina, então, que o orbital S tem um orbital, o orbital P tem 3. Então, aí já são 4. O orbital D tem 5. Então, 4 mais 5, 9. E o orbital F tem 7. Então, 9 mais 7, 16. Certo? Então, a gente segue a nossa discussão. A distribuição dos elétrons nos átomos. Cada orbital pode acomodar não mais do que 2 elétrons. Uma vez que cada elétron é único, precisamos de uma maneira de distinguir cada elétron individualmente em um orbital. Isso é feito através do quarto número quântico ms. Então, basicamente, você imagina que esse daqui é o momento de spin. Quando a gente faz aquele diagrama de caixinhas, né, quando eu coloco a setinha para cima, é o spin positivo. Quando eu coloco a setinha para baixo, é o spin negativo. Então, quando eu cheguei aqui no comecinho da aula e mostrei para vocês a distribuição de caixinhas, né? Por exemplo, eu falei do caso do nitrogênio. Então eu desenhei, né, um orbital 1s, 2s, 2p. Eu primeiro preenchi Então você imagina que o nitrogênio tem número atômico 7, ele tem 7 elétrons. Coloquei 2 no orbital s, depois eu coloquei mais 2 no orbital 2s. Sobrou 3 elétrons. Cada um desses elétrons eu coloquei com uma setinha para cima. Ou seja, cada um desses elétrons ocupou um orbital. Aí, à medida com que eu vou colocando mais elétrons, esses elétrons vão entrando com um orbital com número magnético diferente, né, que é a setinha para baixo. Então, continuando a nossa discussão. Propriedades magnéticas dos átomos e íons. A gente fala que uma substância é diamagnética quando ela tem elétrons emparelhadas. Ferromagnéticas, metais com propriedades magnéticas intrínsecas. Paramagnéticos é quando a gente tem elétrons desemparelhados, atraídos por um campo magnético. Atração proporcional ao número de elétrons desemparelhados. Então, você imagina que uma substância ela vai ser diamagnética se ela tiver todos os elétrons dela emparelhados, e ela vai ser paramagnética se ela tiver elétrons desemparelhados. Tá? Me parece que sem querer aqui eu repeti uns slides aqui. Bem, então basicamente você imagina que eu no ensino médio, quando eu tive que fazer a distribuição eletrônica de todos os elementos, quando você fazia o preenchimento, você seguia um diagraminha desse daqui. Então você preenchia um S2, 2S2, 2P2, 3S2, 3P, 4S2, aí vinha 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, para depois vir 4F. Então é dessa forma que acontece a distribuição eletrônica dos elementos da tabela periódica, tá? Vamos seguir. Então agora na próxima aula a gente vai começar Agora a gente vai fazer um intervalo, a gente volta então às 8h20. Mas basicamente, pessoal, essa discussão dos números quânticos é uma discussão maior porque está no livro didático. É uma discussão maior porque está no livro didático. Mas o que é importante você saber? O que é importante você saber? É você saber que é você saber quais são os elétrons da camada mais externa de um átomo, tá? Por quê?
Porque os elétrons da camada mais externa vai ser onde o átomo vai doar, compartilhar ou receber. Então você tem que olhar para a tabela periódica, tá? O flúor, ele tem 2 elétrons no orbital S, 2 elétrons no e 5 elétrons no orbital P. Tá, então ele tem 7 elétrons na camada mais externa. Ah, deixa eu ver. Então, se ele adquirir um elétron, ele vai adquirir a configuração do gás nobre, que é o neônio que está aqui. Então, é por isso que eu espero que o estado de oxidação mais estável dos halogênios sejam como ânions monovalentes. Né? Na natureza, você só encontra os halogênios como ânions monovalentes. Ah, deixa eu ver aqui os metais alcalinos. Ó, todos eles têm um elétron na camada mais externa. Então, eu vou esperar que todos os metais alcalinos vão perder um elétron. Todos os metais alcalinos vão perder um elétron para formar um cátion monovalente. De fato, na natureza, eu só encontro os metais alcalinos como cátions monovalentes. Né? Bem, são 8 horas, então a gente vai fazer o intervalo e depois a gente vai começar com a parte mesmo de aplicações, né? Eu só precisava dizer para vocês o que é S3, SS, quando vocês olham para a tabela periódica, tá? Mas basicamente o que vocês vão usar é isso, olhar para um elemento químico e saber quantos elétrons ele tem na camada mais externa. Não basta só você saber quantos elétrons o elemento tem na camada mais externa. Você tem que saber em que orbitais ele está. Por quê? Porque se você olha para um alumínio, por exemplo, ele tem 2 elétrons no orbital S e 1 elétron no orbital P. A diferença desse orbital de energia do orbital 3s para o orbital 1p é muito pequena. Então ele não consegue perder só um elétron, ele perde os 3. Por isso o alumínio só forma cátions trivalentes. Mas quando você chega no tálio, por exemplo, a diferença do orbital 6s para um orbital 6p é muito grande. Então o tálio, ele forma preferencialmente, ele perde só o elétron que está no orbital p. Então o tálio, por exemplo, ele forma cátions monovalentes e cátions trivalentes. O chumbo, ele tem 2 elétrons no orbital S e 2 no orbital P. Então ele pode perder só os elétrons que ele tem no orbital P e formar um cátion divalente. Ou ele pode perder os 4 elétrons dele, só que aí ele não forma um cátion tetravalente. Ele forma um óxido de chumbo 4. Tá? Então depois da aula a gente continua essa discussão, tá? Então eu vejo vocês às 8h20. Eu vou parar agora a gravação e volto a gravar de novo às 8h20.